como destaque. Canadenses vaiam o hino americano em jogos esportivos e primeiro-ministro anuncia retaliação ao tarifaço dos Estados Unidos. Trump quer a anexação do país. Vamos ver. Poucas horas depois que o presidente Donald Trump anunciar a imposição de tarifas pesadas ao Canadá, torcedores vaiaram o hino nacional dos Estados Unidos durante um jogo contra o time americano da Liga Nacional de Hóquei. O mesmo aconteceu durante uma partida de basquete entre o Toronto Raptors e Los Angeles Clippers. As vaias foram ouvidas durante todo o hino e quase abafaram a performance do jovem de 15 anos que entoava a canção. As tarifas de 25% impostas por Trump sobre todas as importações canadenses para os Estados Unidos, com uma taxa menor de 10% sobre a energia, devem entrar em vigor amanhã. Além da medida relacionada ao aumento de tarifas, o republicano afirmou em uma rede social que Washington pagou bilhões de dólares para subsidiar o Canadá e que, por isso, o país deve se tornar Estado americano. Em resposta ao decreto do republicano, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou tarifas de 25% sobre os produtos dos Estados Unidos. O professor, só explicando, é que na Liga Americana de Hóquei e na Liga Americana de Basquete, os times do Canadá jogam. Então é uma liga só. Por isso que há jogos de times americanos no Canadá. E foi nesses jogos que as vaias aconteceram. Aliás, mega vaias, professor Vila. As declarações são muito problemáticas sobre Canadá e México, né? Porque eles têm um tratado que vem desde 1994, que foi mudando de nome, que era o Tratado de Livre Comércio, NAFTA, que hoje tem outra denominação, e aí fica uma questão complicada na discussão de direito comercial, porque não foi invocado nenhuma questão comercial, mas sim a imigração e a questão das drogas, né? Em relação ao México e em relação ao Canadá, especialmente em relação ao México. Tanto que a presidente mexicana, hoje logo pela manhã, eu estava acompanhando a imprensa mexicana, ela disse que conversou com o Trump, vai deslocar 10 mil soldados da Guarda Nacional Mexicana para a fronteira, mas pediu também ao governo americano para que o tráfico de armas pesadas que abastece os narcotraficantes no México, o governo americano faça alguma coisa também, né? E repudiou aquelas declarações pavorosas de que é um Estado, é um narco-Estado, a presidência mexicana, que é um verdadeiro absurdo, né? Então, as tensões são muito fortes, além de com a China, mas eu estou citando estritamente a América do Norte, né? As tensões são muito fortes. E aí pode ser, ele deu, no caso mexicano, 30 dias de prazo para resolver essas questões, chegar em acordo dos dois países. 30 dias. Vamos ver como é que fica com o México e como é que fica com o Canadá, afinal são grandes parceiros, e isso vai ter um efeito direto na economia mundial. Por quê? Porque também o Marco Rubio, que é o ministro das Relações Exteriores de lá, o secretário de Estado, da Flórida, o pai é cubano, fugiu de Cuba e tal, esteve no Panamá, ameaçou o presidente do Panamá, inclusive de tomar o canal, se eles não retirarem empresas chinesas que ficam em portos nos extremos, Pacífico e Atlântico, próximo ao canal, de certas concessões que tem. Em suma, a tensão é grande e a tendência, infelizmente, é que isso não pare de aumentar, a não ser que ele passe a governar de outra forma, mas aí ele foge daquele espectro ideológico do seu eleitorado, que é marcado pelo extremismo interno e externo. O presidente do Panamá disse hoje que o país não está à venda. A presença lá do Marco Rubio, o Panamá não está à venda. Agora ele já recuou, né, Franci? Com relação ao Canadá, já está conversando com o Trudeau, teve uma primeira conversa, e parece que nesse momento está conversando de novo com o Trudeau, que ele sentiu que a reação é muito pesada também para os americanos, né? Sim, Amadeu, porque pode inclusive impactar a popularidade da gestão dele, com o aumento de preços para os cidadãos dos Estados Unidos. Tanto que o Trump, assim que o primeiro-ministro canadense anunciou as medidas de retaliação aos Estados Unidos, que abrangem uma lista com mais de 700
produtos e uma lista que iria aumentar, o primeiro-ministro anunciou isso, ele disse que poderia sim haver alguma dor para os americanos, os estadunidenses. Então, esse diálogo vai acontecer, porque ele também não quer se prejudicar dentro de casa, e já há uma pressão até mesmo por uma parcela dos empresários, dos industriais dos Estados Unidos, para que o Donald Trump recue. E em relação à China, a China já sinalizou que vai acionar a Organização Mundial do Comércio e também promete medidas fiscais, medidas econômicas de retaliação aos Estados Unidos. Então, essa guerra econômica, essa guerra fiscal, Amadeu, está apenas começando. Ele quer atuar como se não houvesse as instituições que regulamentam, né, que regulam o comércio entre os países. Ele quer ignorar toda a legislação e agir como se fosse o mundo do bang-bang americano, né, da terra sem lei. Não sei, vamos ver até onde vai o que é o poder dele e o que é só garganta.